Impactos ambientais, semana 1, quarto bimestre. Observe o gráfico a seguir e em seguida leia a reportagem. Esse gráfico se refere à projeção da população mundial até 2100. Degradação ambiental põe em risco o bem-estar da humanidade. As atividades humanas levou os animais e as plantas ao declínio em todas as regiões do mundo, colocando em risco o bem-estar através da exploração excessiva dos recursos naturais e de poluentes. Os estoques de peixes podem se esgotar até 2048 e mais da metade das espécies de aves e mamíferos da África desaparecerá até 2100, a menos que medidas drásticas sejam tomadas. O crescimento econômico vai continuar. O crescimento da população continuará. Portanto, a demanda por recursos aumentará, disse o presidente da IPBES. O conhecimento sobre as propriedades dos materiais possibilitou avanços científicos e tecnológicos com a criação de novos materiais e também tornou mais fácil e rápida a execução de diversas atividades cotidianas, trazendo conforto e qualidade de vida para as pessoas. O exemplo dessa ideia é o seguinte: houve uma época em que cartas escritas eram a forma mais utilizada para a comunicação entre as pessoas que estavam distantes. Atualmente, por meio de celular conectados à internet, a comunicação é praticamente instantânea. Além do aumento da qualidade de vida e do conforto, outro fator que impulsionou o desenvolvimento da tecnologia está relacionado ao crescimento populacional e à demanda por recursos naturais. Recursos naturais. Os recursos naturais presentes no ambiente podem ser utilizados pelo ser humano de forma direta, como produtos naturais não manufaturados, e também para a produção de alimentos e de materiais sintéticos em moradias, roupas, transportes, entre outras necessidades. Entre esses recursos, que podem ser classificados em renováveis e não renováveis, estão os minerais, o solo, a água, o ar, o petróleo, o carvão e o gás natural. Recursos naturais renováveis, recursos naturais não renováveis. Um recurso natural renovável é aquele que pode ser reposto no ambiente de maneira natural ou por meio de plantio, desde que sua extração não seja maior que sua reposição. A cana-de-açúcar é um exemplo de recurso natural renovável. A partir dessa planta são produzidos açúcar e álcool, este último utilizado como combustível em muitos veículos no Brasil. A cana-de-açúcar é considerada um recurso renovável desde que sua exploração não seja mais intensa que seu plantio. Caso isso aconteça, haverá esgotamento desse recurso e ele deixará de ser considerado renovável. A água, o solo, o ar, a luz solar também são exemplos de recursos naturais renováveis. Produtos da cana-de-açúcar. Um recurso natural não renovável é aquele que não pode ser reposto no ambiente em uma escala de tempo compatível com sua exploração. O petróleo é um exemplo de recurso natural não renovável, pois leva milhões de anos e condições bastante específicas para ser formado, enquanto sua exploração ocorre diariamente. O gás natural, o carvão e os minerais, como o ferro, o alumínio e o ouro, são outros exemplos de recursos naturais não renováveis. Petróleo, extração de petróleo em terra, extração de petróleo no mar. Atividades humanas e impactos ambientais. Quando um recurso natural é intensamente explorado, pode haver degradação ambiental. Sem a utilização de métodos de conservação ambiental, a maioria das atividades realizadas pelo ser humano pode gerar impactos negativos no solo, na água, no ar e no ar. Vamos ver algumas dessas atividades. Extração mineral. A extração mineral
consiste na retirada de minerais presentes no solo. O ferro, o ouro, o cobre são exemplos de minerais extraídos utilizados em diversas atividades, como na fabricação de veículos e na construção civil. Esses minerais são extraídos de rochas ou diretamente do solo, e sua obtenção gera impacto sobre a vegetação e sobre o solo no local da extração. Produtos químicos utilizados no processo de extração podem contaminar o solo, a água e, quando aquecidos, formam gases que poluem o ar. Impactos gerados pela extração de minerais. Agropecuária. A agropecuária é responsável pelas plantações e criações de animais para a produção de alimento e de matéria-prima, utilizada em diversas áreas. Entre os problemas associados a essa atividade estão o desmatamento e queimadas. O desmatamento, caracterizado pelo corte de árvores ou uma floresta, a proteção natural do solo e destrói o ambiente natural de diversas espécies de seres vivos. As queimadas constituem práticas primitivas de limpeza de terreno pelo uso do fogo. Elas destroem os seres vivos e eliminam os nutrientes presentes no solo, deixando-o infértil. Desmatamento, queimadas. Tanto o desmatamento quanto as queimadas promovem a remoção da cobertura vegetal, deixando o solo exposto à ação do vento e das chuvas e possibilitando que suas partículas sejam arrastadas para outros locais. Esse desgaste do solo é chamado de erosão e torna o solo improdutivo. As práticas agrícolas convencionais fazem uso de pesticidas e fertilizantes que, se usados de forma inadequada, também podem causar grandes impactos ambientais. Os pesticidas sintéticos são utilizados para o controle de insetos, que causam prejuízo aos cultivos. Os fertilizantes são utilizados para melhorar o desenvolvimento dos vegetais. Esses produtos podem se acumular no solo e contaminar rios e lagos. Essas substâncias podem se acumular no organismo e causar problemas de saúde aos seres vivos. No caso dos pesticidas, existe um agravante. Eles geralmente atingem também insetos que levariam benefícios a lavouras, como as abelhas, responsáveis por promover a polinização, produzindo os frutos. Indústrias e cidades. As indústrias fornecem grande parte dos produtos utilizados atualmente pelo ser humano. Entretanto, muitas delas emitem gases poluentes. A poluição do ar está associada ao desenvolvimento de diversas doenças do sistema respiratório, como a asma e a bronquite. Estima-se que atualmente cerca da metade das pessoas do planeta vivam em cidades. O crescimento das cidades está relacionado ao aumento da geração de resíduos sólidos em residências, indústrias e hospitais. Esses lixos devem ser descartados corretamente em lixeira, postos de coletas e aterros sanitários. Caso contrário, podem se espalhar pelo ambiente, contaminando o solo e a água. Sustentabilidade. A utilização dos recursos naturais pelo ser humano tem gerado diversos impactos negativos no ambiente, tais como poluição dos mares, oceanos e rios pelo plástico, contaminação do solo devido ao descarte inadequado de pilhas e baterias, entre outros. Esses impactos podem ser reduzidos com a adoção de hábitos sustentáveis, ou seja, que conservem o ambiente
de modo que as necessidades do presente continuem a ser atendidas, ao mesmo tempo que garantam a qualidade de vida para as gerações futuras. Vamos estudar os significados de 5 hábitos sustentáveis, conhecido como 5 R's. Reduzir, diminuir o consumo, principalmente de produtos industrializados. Preferir aqueles que apresentam maior durabilidade e geram menos exemplos. Evitar embalagens desnecessárias, diminuir o uso de produtos de materiais e reduzir o consumo de energia elétrica da residência, optando por eletrodomésticos mais eficientes. Reutilizar ou reaproveitar. Utilizar novamente, evitando o descarte precoce. São exemplos: utilizar os 2 lados do papel e reutilizar potes plásticos ou embalagens de vidro para armazenar outros produtos. Reciclar. Separe os resíduos para a reciclagem, possibilitando que os materiais voltem para a cadeia de produção de novos materiais. Por exemplo, papéis limpos, vidros, plásticos e metais podem voltar para as indústrias e serem utilizados para a produção de novos papéis, outros objetos de vidro ou de plástico, e etc. Repensar. Analisar os atos de consumo. Refletir sobre as mudanças de atitudes necessárias para contribuir com a conservação ambiental. Recusar. Evitar o consumo de produtos que causem danos ao ambiente ou à saúde. Por exemplo, preferir produtos de empresas que contribuem para a manutenção do ambiente. Recusar sacolas plásticas, canudos plásticos e embalagens desnecessárias. Papel. Leva de 3 a 6 meses para se decompor na natureza. O chiclete, 5 anos. Borracha, tempo indeterminado. Tecido, de 6 meses a 1 ano. Metal, mais de 100 anos. Vidro, 1 milhão de anos. Filtros de cigarro, 5 anos. Plásticos, mais de 100 anos. Madeira pintada, mais de 100 anos. No Brasil, mais de 240 mil toneladas de lixo são produzidas diariamente, sendo que apenas 2% desse lixo é reciclado. Agora, se somarmos toda a produção mundial de lixo diário, veremos números assustadores. É extremamente importante que nossos alunos se conscientizem e tenham ações práticas que reduzam o seu impacto sobre o planeta Terra. Para isso, é imprescindível que eles saibam o que significa os 5 R's: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Obrigado e